A Fabiana escreve, ela também está agradecendo. Ela diz que há alguns meses ela vinha passando por diversas dificuldades emocionais, e depois ela começou uma leitura da Bíblia, uma oração diária, ficou motivada a fazer isso, e estava lendo o capítulo 5 de Mateus, e aleatoriamente ela estava lendo esse capítulo ao longo da semana, e aleatoriamente escolheu um vídeo meu para assistir antes de ler. E depois, quando ela entrou lá nas possibilidades que tinha, né, o YouTube tem muitos vídeos, muitas palestras minhas, ela encontrou o vídeo, clicou aleatoriamente num vídeo, e o título era Felicidade versus Facilidade, uma palestra que eu dei aqui na Canção Nova, e que fala justamente sobre o conteúdo desse capítulo. Aí ela diz: padre, eu sou evangélica e eu estava muito afastada da espiritualidade. Embora tenha muito respeito pelas demais religiões, mas eu fui muito abençoada com essa leitura naquele dia e com aquela palestra. Eu senti em meu coração a libertação de muitas amarras que me afastavam dessa felicidade, onde eu pude vivenciar o significado da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou grata a Deus e a sua pessoa por esse momento. Que Deus o abençoe sempre em sua missão, e todas as pessoas que porventura passarem pela sua vida. Também disse as pessoas que ouvirem o testemunho dessa mensagem. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado pelo seu testemunho. Que bom, minha filha. Toda vez que a gente se dispõe a estar em contato com a palavra de Deus, e a gente permite que essa palavra nos ilumine, que às vezes você pode ler e não permitir que ela te ilumine. A palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, o Espírito age em nós, sim. E às vezes é uma frase só. É o que a gente chama de rema. O que é a rema? O texto tem 30 frases, mas uma te tocou. É assim que funciona. Você não precisa ser tocado pelas 30 frases. A sua rema naquele momento foi uma única frase que provocou dentro do seu coração um movimento. É assim que começa. As grandes conversões costumam começar com uma revolução de uma frase. Uma frase revoluciona o nosso coração, e a partir daquela revolução a gente vai se encaminhando para outras transformações, e quem leva isso a sério nunca termina. A gente vai morrer sem ter finalizado o processo da conversão. Porque isso é interessante demais. O processo em Deus não termina. E é por isso que a humildade é tão necessária na vida de um cristão. Porque é a humildade que não vai permitir que a gente se sente pronto, que a gente se sinta pronto. É a humildade que vai fazer com que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo e identificar que ainda existe muita estrada pela frente. E Fabiana, toda vez que nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que nós levamos a sério o que essa palavra revoluciona em nós, nós chegamos sim ao conhecimento da verdade. Nunca a verdade na totalidade, porque ela nem cabe dentro de nós. A verdade é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão grandiosa, que não cabe dentro do nosso coração. A gente vai aos poucos recolhendo, como se estivéssemos pela estrada, recolhendo pequenas pedras preciosas que a gente vai encontrando. Ou como o garimpeiro, que passa a sua vida extraindo do garimpo inúmeras pedras preciosas para juntar um único tesouro. É assim que a gente faz. A gente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade divina está manifestada em Jesus. Ele é a plenitude da verdade. Nós já temos essa plenitude, mas ela não cabe toda dentro de nós. A gente precisa da vida inteira para ir administrando
essa verdade. Por quê? Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E a prática, ela vai acontecer ao longo da vida, no dia a dia, é processual. O conhecimento da verdade vai me dando condições de identificar no processo dos meus dias essa íntima identificação entre o que eu sou e a verdade que me foi revelada. É interessante que o processo terapêutico faz a mesma coisa com a gente. Quando você tem um trauma, por exemplo, o psicoterapeuta, através de uma abordagem, sei lá qual é a linha que ele vai usar, mas geralmente abordagens conscientes, ele vai nos ajudando a compreender o porquê de termos sido traumatizados naquela hora. O trauma é sempre uma realidade que a gente não pôde compreender naquele momento. E a partir da experiência terapêutica, nós vamos caminhando, é como se a gente fosse andando numa estrada, onde cada vez vai ficando mais dia. Você sai à noite, está tudo muito escuro, e à medida que você vai andando, o dia vai nascendo. O processo terapêutico bem feito é esse. Você sai da experiência da noite para caminhar na direção do dia. Então você vai identificando os motivos do trauma. Você vai tomando contato com a verdade. Por que eu sinto isso? Por que aquela situação me traumatizou tanto? E quais são as consequências deste trauma hoje na minha vida? Então você começa a recrutar esse conhecimento através do terapeuta, que vai te ajudando a iluminar a sua consciência. E a tomada de consciência de tudo isso vai lhe colocando em contato com a verdade. De repente aquele trauma não existe mais. Ele foi resolvido. Por quê? Você andou da noite para a luz do dia. Amanheceu na sua vida. É interessante como algumas coisas se resolvem dentro de nós assim, não é? De repente, aquela pessoa é tão pesada para você, e você vai fazendo um trabalho com aquela pessoa, você vai pedindo a Deus condições de compreendê-la, de acolhê-la. De repente você tinha tantas mágoas dela, tantos ressentimentos. Eu particularmente sou assim. E você vai caminhando naquilo que antes é escuro, difícil, pesado, e um belo dia você acorda com o coração todo leve. Isso é um fruto da verdade em nós. Porque qual é a verdade que deve prevalecer? Que tudo isso é que tudo isso é bobagem. Que não vale a pena guardar rancores, que não vale a pena guardar ressentimentos. Todo mundo sabe disso. A ciência nos prova que guardar mágoas e ressentimentos adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Mas não basta saber. Eu já tenho o conhecimento da verdade, mas eu ainda não sei praticar essa verdade. Aí você vai, de repente, num determinado momento da sua vida, tudo aquilo cai por terra, você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa, pedir perdão, conceder perdão, e você percebe que realmente foi a melhor coisa que você fez. A verdade nos iluminou. Está vendo como saber a verdade não é o suficiente? Ter o conhecimento da verdade não é o suficiente. É preciso que a gente tenha coragem de caminhar no caminho que nos leva à apreensão dessa verdade. Por falar em caminho, está aqui o meu novo livro, que eu já falei para vocês em outras oportunidades. Por que você sabe que eu não gosto de ficar fazendo propaganda de livro, de CD aqui? Porque dá a impressão que eu estou empurrando goela abaixo, né? Não. Você vai comprar se você sentir o desejo de ler, se você achar que essa leitura pode fazer bem ao seu coração. Eu insisto nesse livro, minha gente, porque para mim talvez seja o livro mais demorado que eu já tenha escrito na minha vida. Eu levei muitos anos para terminar esse trabalho. O Discípulo da Madrugada é a narração de uma trajetória, de uma travessia, de um ser humano que antes estava amarrado nas leis do Antigo Testamento para chegar à libertação que Jesus nos provoca. É um livro para você dar àquele filho que está afastado, sabe?
aquele filho que não gosta de religião, que não gosta de participar de nada. É um livro mais indicado que eu posso hoje ter de tudo que eu escrevi. É um livro que vai ajudar os crentes, mas também vai ajudar muito aos indiferentes. Porque ele é fruto de uma reflexão que eu fiz ao longo da minha vida como padre. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender a verdade? Não é porque a verdade está indisposta ao ser humano, não. É porque nós estamos com muitas amarras que nos indispõem à verdade. Porque às vezes a gente pode pensar, por que Deus não se manifesta na vida daquele rapaz? Por que Deus não faz um milagre na vida dele? Porque falta a gente abrir a picada para que Deus possa fazer ou realizar um milagre na nossa vida. E onde é que estão essas amarras, esses empecilhos, esses obstáculos? Dentro da nossa consciência, da imagem errada que nós construímos de Deus. Gente, boa parte das pessoas religiosas que eu conheço vivem culpadas. Se sentem culpadas o tempo todo. Tem medo de Deus, como tantas vezes a gente já refletiu. Esqueceram de nos dizer que Deus é amor. E a gente passou a nossa vida religiosa assim, vivendo as obrigações da religião. Esse livro é uma proposta de ajudar a quebrar dentro de nós todas as barreiras que nos impedem de conhecer a verdade. Porque às vezes a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente perde, digamos assim, com os estereótipos de Deus. Às vezes a gente não acredita em Deus. A gente viu uma máscara que eles falam que é Deus e a gente acredita naquela máscara. Não. A gente não tem que acreditar em máscara. A gente tem o direito de ver a face dele. A gente tem o direito de mergulhar no coração dele. Olha que coisa ousada. É a proposta de Jesus. Como é que nós mergulhamos no coração de Deus? Através do coração de Jesus. A palavra de Jesus nos revela quem é Deus. Por que nesse livro o personagem faz um itinerário do campo de batalha à mesa posta? Porque ele aprendeu que Deus era um combatente. Que Deus seria capaz de matar os inimigos para salvar os seus amigos. Mas parece que existe uma contradição aí. Se Jesus nos diz que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, mas que também é capaz de amar os seus inimigos, então existe uma contradição. Jesus nos ensina que Deus tem um carinho e um respeito imenso pelo pecador, e que a vida dele, o mistério da encarnação, essa presença de Deus na história, foi justamente para mostrar isso, que ninguém pode ficar julgado fora. Como é que eu posso conciliar o Deus do Antigo Testamento com Deus manifestado em Jesus? Aí é a travessia que todos nós precisamos fazer. Ninguém está livre dessa travessia. Aqui no caso, o discípulo da madrugada, ele vai fazendo diariamente. Ele vai andando nessa noite da vida para poder chegar à luz do conhecimento. De tudo aquilo que Jesus falou para ele só vai entender no momento do Calvário. As sombras da tarde. O discípulo da madrugada só fica pronto no momento em que ele enfrenta as sombras da tarde. Aquela crucifixão, aquele momento trágico em que ele viu o amigo dele ser morto. Mas ali, Deus age no coração daquele homem e ele é capaz de mergulhar no conhecimento da verdade. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos necessidade de viver essa travessia. Eu, você. Eu não sei em que ponto dessa estrada você está. Eu ainda tenho muita noite em torno de mim. Eu ainda tenho muita escuridão em torno de mim. Mas eu estou consciente de que eu estou caminhando na direção dessa luz. Eu quero, sim, ser, em toda a estrutura da minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, eu quero ser um filho do Novo Testamento. E eu ainda trago muitas coisas dentro do meu coração
que me remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser a base, o meu sustento de todas as leis, de toda a fé que eu recebi de Abraão, de Moisés, os patriarcas, os profetas. O Antigo Testamento está aqui para me ajudar, para me dar sustento, mas é o Novo Testamento que tem que nortear as minhas ações. E esse itinerário é meu, é seu. Todos nós somos, de alguma maneira, discípulos da madrugada, caminhando na direção desta luz. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu. Do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado, Christian. Obrigado mais uma vez por estar comigo.